Seu desejo. Kel Huag. Sangue jorrou da boca do rei demônio quando seu coração foi perfurado. PSHHH. Inicialmente, apenas um fio de sangue emergiu, mas logo se transformou em uma torrente que formou uma grande poça ao redor de Ruby. Herói. Não. As heroínas tentaram ferozmente dissipar a barreira de Frey, gritando de raiva enquanto só podiam observar. Frey, seu bastardo, eu vou te matar. Não, não, isso não pode estar acontecendo. Oh, o sol desaparecerá. Frey avançou, ignorando as heroínas que desmoronaram diante do desespero. Seus rostos estavam cheios de desespero enquanto batiam contra as paredes e murmuravam em vozes desesperadas. Frey. Que barata. Na verdade, um rei demônio enfraquecido ainda é um rei demônio, afinal. Ele olhou friamente para Ruby, que segurava a espada alojada em seu coração enquanto gemia de dor. Espere um momento e me escute. Ruby olhou para Frey com um olhar suplicante enquanto falava. Ele olhou para ela em silêncio, instando-a a continuar falando. Ouça-me antes de decidir se vai me matar ou não. Eu imploro a você. Ruby observou ansiosamente a reação de Frey enquanto ela falava. No entanto, como Frey permaneceu em silêncio, ela gradualmente começou a falar. Honestamente, a razão pela qual eu queria mudar o mundo não foi porque estava entediado com a vida cotidiana nem porque precisava de algo estimulante. Realmente? Sim. Eu estou dizendo a verdade. Então, você poderia, por favor, esta espada. Depois que pareceu que Frey começou a mostrar algum interesse em sua história, Ruby agarrou desesperadamente a espada em seu peito, tentando removê-la. Eka! Tire suas mãos. No entanto, ao ouvir o comando severo de Frey, Ruby não teve escolha a não ser abandonar rapidamente o controle da espada. É fascinante ver que você ainda está vivo, mesmo depois que seu coração foi espetado e a lâmina destruiu completamente tudo dentro dele. Uf! Eu não sabia que a eficácia da espada dependia de desbloquear o despertar do armamento do herói. Bem, isso não importa agora. Enquanto a observava com um olhar ligeiramente curioso, Frey franziu as sobrancelhas enquanto falava. Continue falando. Mas se você fizer algum truque ou esquema, vou acabar com você imediatamente. Entendi. Entendi, então me escute primeiro. Com a aprovação de Frey, Ruby respirou fundo e falou com a voz trêmula. A razão pela qual eu queria destruir o mundo era derrotar o Deus Demônio. Derrotar o Deus Demônio? Sim, você deve estar ciente de que o seu sistema Caminho do Falso Mal foi dado a você pelo Deus Demônio, certo? Enquanto Frey assentia lentamente em resposta, o Rei Demônio lançou-lhe um olhar astuto antes de continuar sua história. Bem, é uma história bastante clichê. Como você sabe, o Deus Demônio é um Deus maligno que busca controlar este mundo e governá-lo como bem entender. Sim, eu sei disso muito bem. Então, você também está ciente de que se eu derrotar você, o Deus Demônio descerá ao mundo? Claro. O Rei Demônio respondeu com uma expressão sombria à resposta franca de Frey. Na batalha final, decidi derrotar você e trazer o Deus Demônio para este mundo para eliminá-la da existência. Como Rei Demônio, por que você quer fazer isso com o Deus Demônio? Por que aquele bastardo me tornou o Rei Demônio? Mais uma vez, Ruby vomitou sangue enquanto falava, e a expressão de Frey começou a parecer um pouco surpresa. Foi o Deus Demônio que me transformou em um rei demônio e me manipulou para matar pessoas, e pior ainda, destruir o mundo. Claro, não há como lutar contra o bastardo, já que os deuses existem em uma dimensão além do meu alcance e por causa disso, não tive escolha a não ser viver como sua marionete por um longo tempo. Com um toque de amargura, o rei demônio falou enquanto sentia uma profunda tristeza. Então, para escapar desse destino amaldiçoado, não tive escolha a não ser seguir esse caminho e tomar as decisões que tomei. Por um momento, Frey olhou fixamente para o rosto do Rei Demônio antes que sua expressão gradualmente mudasse para uma carranca enquanto ele fazia uma pergunta. Eu não entendo muito bem. O que você quer dizer?
Se esse for realmente o caso, você poderia simplesmente ter me deixado derrotar você, não é? Frei parecia confuso, inclinando a cabeça enquanto falava. Se eu vencer, o Deus demônio desaparecerá do mundo. Nesse caso, você também estará livre. Então, por que você ainda insiste em invocar o Deus demônio? E isso é. Talvez tenha sido por vingança pessoal? Você não se importa com o que acontece com o mundo e você fez tudo isso para sua própria vingança? Não. Não é isso. O rei demônio gritou em desespero enquanto Frei torcia a espada mais uma vez com uma expressão fria. Se você vencer, o Deus demônio será selado. Aprisionado pelos deuses em outra dimensão. Realmente? Eu nunca soube disso. Se ela for apenas selada e não totalmente aniquilada, enquanto o Deus demônio não puder mais interferir neste mundo, ela ainda será capaz de me manipular. Ruby olhou para Frei, que havia parado de torcer a espada, com olhos trêmulos e continuou sua explicação. Se eu pudesse encontrar a paz sendo derrotado por você, eu teria morrido de boa vontade. Mas... No entanto, mesmo se eu morrer aqui pelas suas mãos, o Deus demônio ainda não me deixará em paz. Lágrimas começaram a brotar dos olhos de Ruby enquanto ela falava. Como alguém que possui o navio do rei demônio mais forte da história, o Deus demônio me ressuscitaria de volta a este mundo uma e outra vez. Mesmo que ela esteja selada, o Deus demônio ainda possui um poder tão imenso que me reviver seria apenas um pedaço de bolo para ela. É por isso que não tive escolha a não ser tentar derrotá-lo e invocar o Deus demônio para este mundo. Então, por favor. Como você planejou derrotar um Deus demônio tão poderoso? Ruby engoliu em seco antes de responder novamente quando Frei lhe fez uma pergunta tão óbvia, mas profunda. Como sou alguém que foi diretamente dotado de poder pelo Deus demônio, posso retaliar contra ela usando esse mesmo poder? Esta é apenas sua suposição, certo? Nada é certo aqui. Certo, é apenas minha suposição. Ruby fechou os olhos, cansada, com a dedução precisa de Frei. Embora possa ser apenas um palpite totalmente insano de minha parte, isso não significa que não podemos colocar nossas esperanças nisso. Ela respondeu com a voz trêmula. Estou cansado de viver como uma marionete. Estou cansado de machucar as pessoas, colocar fogo no mundo e viver uma vida de hipocrisia. Cansado, e você disse? Sim, você parece exausto também. Ruby sorriu levemente quando o olhar de Frei vacilou ao ouvir a palavra cansado. Somos duas faces da mesma moeda, feitas do mesmo metal. Sem dúvida, você devia estar incrivelmente cansado, assim como eu. Cansado de viver como uma marionete, vivendo apenas para machucar as pessoas e vivendo uma vida cheia de falso mal. A julgar por isso, parece que compartilhamos semelhanças inesperadas. Com a voz desaparecendo, Ruby lutou para continuar. Com isso, posso propor uma última coisa? Frei olhou para ela sem expressão. Deixe-me corromper você. Corrupto? Sim, já que acabei de revelar tudo para você, o Deus demônio pode já ter percebido meu plano. No entanto, se unirmos forças, pode haver uma chance. Ela apresentou sua proposta final. Originalmente, não incluí você em meus planos porque pensei que você seria muito mais fraco do que eu, mesmo depois de acordar. No entanto, por alguma razão, você é muito mais forte que eu, quase incomparavelmente. Portanto, vamos lutar contra a vadia juntos. Com essas palavras, Ruby gradualmente estendeu a mão para Frei. Se você pegar esta mão, significa que você concorda em se juntar a mim na destruição do Deus demônio. Ela concluiu seu discurso com um sorriso genuíno. Ufa! Ao ouvir essas palavras, Frei, que observava a mão estendida de Ruby, gradualmente estendeu a mão para agarrá-la. Eu entendo. Ao mesmo tempo, Frei olhou para o rosto de Ruby. Bem então. Ele usava o mesmo sorriso sincero que ela. Vamos fazer isso juntos. Ele pegou a mão de Ruby. Acho que não é uma coisa ruim se pudermos salvar o mundo juntos. PFFT. Naquele momento. Estalar.
A magia mortal que Ruby vinha reunindo secretamente em suas mãos desde o início atingiu o peito de Frey. Kelga. A onda de choque resultante criou um ferimento fatal. Eca. Ruby observou o impacto de seu ataque. Frey foi empurrado para trás, colidindo com a barreira que havia erguido e emitiu um leve gemido. PFFTT, PFFFFTT. PFFFFFTTT. Ela caiu na gargalhada com a espada ainda perfurada em seu coração. Que tolo da sua parte. Eu realmente nunca esperei que você caísse em alguma besteira que eu inventei na hora. O que? Ruby riu por um longo tempo. Então, ela falou com sua voz arrogante de sempre, fazendo com que a expressão de Frey se transformasse em um olhar confuso. Tudo o que eu disse antes era mentira para que eu pudesse acertar aquele golpe. Oh, o que? Como alguém próximo do Deus Demônio, por que eu brigaria com ela? Parece que você baixou a guarda porque pensou que já tinha vencido. Ruby olhou para Frey zombeteiramente, sua mão alcançando a espada empalada em seu coração enquanto ela continuava a falar. Mas você vê, e eu não vou morrer só porque meu coração está perfurado. Mesmo se você cortar minha garganta, eu ainda não morrerei. Baixar a guarda sem nem mesmo saber disso, e você é realmente uma alma tão patética. Ao ouvir essas palavras, Frey tentou se levantar enquanto cerrava os dentes, mas naquele momento, uma adaga foi enfiada na lateral do corpo de Frey. Vá morrer. Através do buraco que as heroínas formaram meticulosamente na barreira, uma adaga perfurou Frey abaixo de suas costelas. O dono desta adaga era Rosvin. Seu bastardo monstruoso. O verdadeiro poder do herói fornece uma força esmagadora, mas não fornece nenhum poder defensivo, não é? Eu percebi isso pela nossa briga agora há pouco. Eca. É por isso que eu deliberadamente joguei você nessa direção. Como esperado, essas garotas não me decepcionaram. Quando Ruby terminou seu discurso, Rosvin começou a esfaquear Frey mais uma vez. Baque. Baque. Colidir. Colidir. Argue. Encostado na barreira, Frey desabou e sucumbiu aos ataques das heroínas que começaram a entrar pela brecha. Chá. Frey tentou desesperadamente consertar as rachaduras na barreira usando sua mana estelar. Mas era tarde demais. A emboscada das heroínas encontrou seu alvo. É minha vitória, Frey. Frey caiu no chão, coberto de sangue. Ruby assistiu com uma expressão satisfeita. Suas explosões de poder ofensivo são devastadoras, mas sua resistência e poder defensivo são praticamente inexistentes. De acordo com meus cálculos, você já está à beira da morte. Ruby continuou a falar arrogantemente. Se houver mais buracos abertos nesta barreira, você terá que lutar contra as outras heroínas mais uma vez. Rei Demônio. Além disso, enquanto você baixou a guarda, tenho preparado diligentemente mais ataques, então pode-se dizer que não há mais esperança para você. Frey abaixou a cabeça enquanto Ruby continuava a zombar dele. Já que estamos no assunto, por que você obedientemente não se tornou minha escrava sexual e me deixou estuprar você? Teria, no mínimo, salvado sua vida. Ela riu enquanto agarrava o cabo da espada. Bem, o que está feito está feito. Já que você fez a escolha errada, agora terá que enfrentar as consequências. É hora de sua morte miserável. Ruby continuou zombando de Frey. Agora então, vou remover rapidamente essa espada irritante. Ela moveu-se para retirar a espada do herói que empalava seu coração. No entanto, sua expressão logo ficou confusa. Não importa o quanto ela tentasse, ela não conseguia reunir nenhuma força em todo o corpo. Ruby não conseguia nem soltar uma voz quando começou a suar frio. Então, como é? A sensação de desamparo, onde você não consegue nem levantar um dedo. Naquele momento, Frey, que estava caído no chão, começou a falar com voz fria. Sinto muito, mas eu sabia desde o início que o que você disse era mentira. Houve um tempo em que caí nas bobagens que você disse. Eu desperdicei múltiplas regressões, me envolvendo em tolices, não graças a você. Frey suspirou enquanto falava.
Então, enquanto fingia ouvir atentamente suas palavras, eu também preparei outro feitiço. Os olhos de Ruby se arregalaram. Sim, no momento em que peguei sua mão, acionei a marca da lentidão em você. Frei sorriu enquanto falava. Como atualmente reduzi a intensidade, apenas o seu corpo irá desacelerar, enquanto sua consciência está bem, mas se eu maximizar a intensidade, até mesmo sua consciência irá enfraquecer, pois o tempo parecerá infinitamente mais lento para você do que na realidade. Espere. Neste ponto, você já deve saber o que vou fazer, certo? Ignorando Ruby, que até usava magia telepática em sua urgência, Frei continuou martelando o prego no caixão. De agora em diante, vou despertar a espada do herói alojada dentro de você, que nos matará. É lamentável, mas não há outra maneira de matar você. Você. Eu, pelo menos, tenho minha mana estelar para me proteger da dor, mas a mana demoníaca que você possui irá forçá-lo a morrer em imensa agonia. Sem chance. Com uma expressão satisfeita, Frei continuou a falar. Mas se tal fatalidade acontecer tão rapidamente, acabaria sendo uma perda para mim, que sofreu inúmeras regressões por sua causa, certo? Você é. Sim. É por isso que no momento em que eu despertar a espada do herói, vou desacelerar sua consciência também. Enquanto Frei sorria, os gritos desesperados de Ruby ecoavam em sua cabeça. Você experimentará lentamente uma quantidade gradualmente crescente de dor excruciante dentro do abismo da eternidade, à medida que lentamente encontra sua morte nas eras que virão. Não, não. O que você quis dizer com o não? Para sua própria diversão, você tentou destruir o mundo um número incalculável de vezes e fez com que uma quantidade infinita de pessoas sofressem em inúmeras linhas de tempo. É hora de você pagar o preço dos seus pecados. Não. Frei continuou com determinação, finalmente vendo a linha de chegada à sua frente. Ouvi dizer que quando demônios e demônios morrem, eles vão para o purgatório sem fim, em vez do fogo do inferno. Considere esta prática para o seu futuro inevitável. Frei levantou-se lentamente. Agora, então. A arguinha. Enquanto a observava gritar silenciosamente, Frei começou a infundir sua força vital restante para despertar a espada do herói. Eca! Mas de repente, ele se virou e congelou. Todas as heroínas que ele protegeu em inúmeras regressões olhavam para ele com desgosto enquanto atacavam furiosamente pelas aberturas da barreira. Eca! Pego de surpresa, a mão de Frei tremia inconscientemente enquanto ele desembainhava sua espada reserva. Era hora de um ato final. Ah! O desespero de Frei emitiu uma aura assustadora. Não, 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 não. Ele abriu a loja enquanto mantinha a paciência desumana que obteve em inúmeras linhas do tempo. Loja. Inspecionar LV2. 300 pontos. Descrição. A habilidade inspecionar possui uma função que exibe a disposição de uma pessoa na janela de status. P. Compra. Frei finalmente obteve a habilidade que antes considerava desnecessária. A única habilidade que ele sempre evitou adquirir. Jin. Enquanto cerrava os dentes em desespero, ele olhou para sua janela de status. Frei ficou imóvel por um momento, olhando fixamente para a janela de status. Eu sabia. Por muito tempo, Frei olhou intensamente para sua disposição. Slidei. Ele despertou a espada do herói que perfurava o coração do rei demônio. Ah! Ao mesmo tempo, ele ativou o feitiço que faria o rei demônio experimentar o nível de tormento infinito que ela eventualmente sofreria no purgatório. Mesmo agora, eu sou. Para garantir que nenhuma consequência prejudicial resultasse da fuga de todo o seu poder, ele reforçou sua barreira com uma camada extra de mana estelar. Ainda é um herói. Frei fechou os olhos calmamente. Disposição. Herói. Mesmo depois de todo esse tempo. Mesmo depois de suas emoções terem desaparecido há muito tempo. Mesmo depois de quebrar e enlouquecer. Mesmo depois de tantas atrocidades. Sua disposição ainda era a mesma. Gol! A violência frenética de seu verdadeiro poder, que golpeava implacavelmente a barreira, diminuiu gradualmente. Claque!
Ao mesmo tempo, a última camada restante de mana estelar foi destruída. A Argyn ia. Enquanto as heroínas olhavam para dentro da barreira, seus olhares estavam cheios de desespero. Dentro da barreira, Ruby jazia sem vida, com o corpo mutilado. Enquanto isso, Frey permanecia imperturbável. Bom, ainda tenho tempo para acabar com tudo. Frey olhou brevemente para seu corpo com admiração antes de desviar o olhar para as heroínas que agora estavam dentro da barreira quebrada. Todos vocês. Estrondo. Frey tentou falar, mas ficou em silêncio chocado com o ataque. Você, por sua causa. Esse bastardo. Por sua causa, o sol. Ferloche, que estava na vanguarda das heroínas, enfiou uma lâmina em seu coração e até usou a bênção do Deus Sol nele. O sol perdeu a luz. Diante da expressão desesperada de Frey, Ferloche derramou lágrimas enquanto falava ferozmente. Lentamente, Ferloche começou a parecer confuso. Por que o sol está? Até pouco tempo atrás, o sol havia escurecido, tremendo intensamente. Não perdendo a luz? Inesperadamente, porém, o sol brilhava mais forte do que nunca. Ainda assim, no final. À medida que Ferloche gradualmente ficava nervoso, Frey olhou para ela com uma dor sutil. Eu queria deixar algumas palavras finais, mas... Seu rosto se encheu de decepção e tristeza. Shaaya. E então, finalmente, Frey se transformou em inúmeras partículas de luz e se espalhou. Hu. Ferloche e todas as heroínas perceberam que algo estava errado. O que está acontecendo? Estava certo no momento. Frey, depois de se transformar em partículas de luz e desaparecer, encontrou-se agora em uma dimensão completamente diferente. O que é isso? Mesmo surpreso, ele examinou lentamente a área. Olá! Frey olhou ao redor, para o amplo espaço onírico, que continha um ar misterioso. Senhor Frey. Quem é você? Ele inclinou a cabeça enquanto olhava para a mulher deslumbrantemente linda diante dele. Eu sou o Deus Sol. A identidade da mulher à sua frente foi claramente ouvida de seus lábios, enquanto ela respondia timidamente. Sir Frey, honestamente, estou sem palavras, mas se me atrevo a dizer isso, por favor, me dê uma chance de homenageá-lo. Eu quero descansar agora. Frey sorriu amplamente enquanto falava. Sim, eu entendo. Você certamente tem direito a isso, Sir Frey. Então, com todas as minhas melhores habilidades, garantirei que você finalmente tenha um descanso tranquilo. Ao olhar para Frey com um olhar lamentável, o Deus Sol aproximou-se dele cautelosamente para realizar seu desejo. Para sempre. O que? No entanto, ela congelou no lugar quando Frey a interrompeu em voz baixa. Por favor, acabe com a minha existência. O que você está dizendo? Frey voltou seu olhar para o Deus Sol, seus olhos implorando desesperadamente por seu desejo tão esperado. Por favor. Frey derramou uma lágrima, algo que ele não fazia há eras em suas regressões. Estou dizendo que estou exausto. Já estou farto. A voz de Frey ficou embargada em sua garganta, quando ele sentiu as emoções que havia selado retornarem brevemente. Enquanto se seguiu um profundo silêncio, a deusa, que tinha uma expressão sombria, fez um barulho estranho. Algo está errado. Sr. Frey. Espere, só um momento. Não, por favor. Por favor, acabe com a minha existência. Eu quero parar agora. Eu estou te implorando. Por favor. Frey interrompeu a deusa, que se apresentou como o Deus Sol, enquanto ela tentava falar apressadamente em negação. Está tudo acabado agora. O Deus Demônio desapareceu e o mundo recuperou a paz. Bem, isso é verdade, mas... Este é o mundo ideal que você imaginou e o final feliz que você queria, não é? Mais ainda. Quando Frey acabou fechando os olhos com cansaço, a deusa falou com cautela. Para você, esse final é... Deusa, se você realmente é um ser divino e onisciente, você deve ter visto tudo, não é?
Frei a interrompeu e voltou a falar. Todas as inúmeras tragédias, tristezas e o desespero que ocorreu em inúmeras linhas do tempo. Depois de ouvir as palavras de Frei, a deusa não conseguiu mais continuar com suas palavras, e em vez disso, soltou um gemido. Como fui selado pelo deus demônio, só pude ver o que estava na minha frente. Mas posso imaginar quanta dor você sentiu. Então, você entende, certo? Sim. Então, por favor, me apague da existência. Mais uma vez, a deusa falou com uma expressão arrependida quando Frei implorou assim. Que tal eu apagar suas memórias? Minhas memórias. Ou posso manipulá-los? E então, depois que eu mudar suas memórias e deixar você passar o resto da sua vida pelo menos um pouco mais confortável, que tal você vir para o céu sob minha supervisão? Ao dizer isso, a deusa se aproximou de Frei para abraçá-lo. Cada vez que eu via você com dor e tristeza, parecia que meu coração estava sendo dilacerado. Eu me senti tão patético, incapaz de intervir em qualquer coisa devido à influência do Deus demônio. Mas agora, com o Deus demônio selado e meu domínio restaurado, posso finalmente retribuir sua bondade e serviço. Mesmo que não seja suficiente, posso fazer tudo o que estiver no meu poder para você não querer nada. Quando a deusa agarrou seu braço, os olhos de Frei tremeram. Se você não gosta de viver neste mundo, você pode vir diretamente para o meu reino celestial. Está cheio de felicidade e paz lá. Paraíso. Sim, naquele lugar, mesmo que eu não aniquile sua existência, você ainda poderá ter a vida livre e pacífica que tanto desejava. Depois de dizer isso, a deusa observou cuidadosamente a reação de Frei antes de falar novamente. Além disso, a pessoa de quem você mais sente falta está esperando por você lá. Os olhos de Frei se arregalaram. Sem chance. Sim, está certo. É realmente a pessoa em quem você está pensando agora. Seus olhos tremeram em descrença. Realmente? Minha mãe está realmente esperando por mim? Então, com uma voz trêmula, Frei fez sua pergunta, a qual a deusa assentiu silenciosamente. O punho que Frei cerrou com força começou a tremer. Você trabalhou tanto todo esse tempo, Frei. Você é mais do que merecedor de felicidade. A deusa pegou Frei de volta em seu abraço caloroso e falou gentilmente enquanto acariciava sua cabeça. Então, por favor, não faça uma escolha tão trágica. Ao ouvir isso, Frei, que até então tremia, parou de se mover. Sua Santidade. Sim, Frei. Frei ergueu ligeiramente a cabeça para encontrar o olhar dela, e a deusa também fixou os olhos nele. Sinto muito, mas por favor me aniquile como eu disse. O que? Frei de repente assumiu uma expressão sombria enquanto o Deus Sol falava em um tom altamente perplexo. Por que você diria isso? Agora posso finalmente trazer felicidade para você. Embora possa não ser riqueza e glória, estou confiante de que posso lhe proporcionar paz e conforto. Então, por quê? Já tentei apagar minhas memórias, mas não funcionou. Ao dizer isso, os olhos de Frei ficaram sem vida. Houve um período em que tentei desistir e esquecer tudo de uma vez. Queria deixar todo mundo ir e viver sozinho em um campo tranquilo. É-se sério, e então? No começo foi bom. Tornar-se uma pessoa comum sem memórias, é claro, teria sido uma forma gratificante de viver por si só. Mas então... Frei deu um passo para longe do abraço da deusa. Um dia, depois de um dia extraordinariamente exaustivo, adormeci e acordei e todas as minhas memórias vieram à tona. Com uma expressão de dor, ele continuou. Não só isso, mas sem o meu conhecimento, tanto a minha casa como vários locais da aldeia estavam em chamas. Você consegue adivinhar por quê? De jeito nenhum, pode ser. A tez da deusa empalideceu quando ela compreendeu as implicações de suas palavras. Frei tinha uma expressão desolada enquanto continuava falando. Apesar de apagar memórias repetidamente, elas continuaram ressurgindo e então, a única maneira de isso acontecer é se minha alma estiver completamente destruída, não é? Espere, me dê uma chance.
Talvez eu possa consertar. Enquanto falava, a deusa olhou dentro da alma de Frei. Então, atordoada, ela só conseguiu ficar boquiaberta, incrédula. Inacreditável. A alma de Frei foi totalmente destruída devido às inúmeras repetições de regressão. Isso não pode ser. Mesmo sendo uma deusa, ela ainda não conseguia consertar, nem perto da perfeição. Então, você pode consertar minha alma? Bem, eu. Você não pode, certo? Desde que você foi derrotado e selado pelo Deus demônio, eu já havia previsto isso. Apesar de ser um ser divino, você não é verdadeiramente onipotente. A deusa olhou para a alma de Frei, que estava se desintegrando em cinzas miseráveis mesmo neste momento. Então, em última análise, é tudo inútil. Ela olhou fixamente para Frei, que havia abandonado o discurso formal. Ela olhou fixamente para Frei, que havia abandonado o discurso formal. Mesmo se você apagasse as memórias do meu físico, quem sabe quando as memórias gravadas em minha alma ao longo de incontáveis eras me deixarão louco. Ah! Além disso, você sabe? Oh, o quê? Enquanto Frei olhava para ela, de repente, uma aura aterrorizante emanou dele. Desde antes, tenho convocado lentamente todas as minhas forças. Oh, o que você... No momento, estou tentando suprimir o desejo de dominar você tanto quanto possível. Quando a deusa ouviu as palavras seguintes de Frei, uma expressão assustada começou a aparecer em seu rosto. Mas eu sei muito bem que não deveria odiar você, que deu tudo de si para proteger o mundo. Eu entendo isso melhor do que ninguém. F. Frei. Eu certamente entendo que não poderia ser culpa de todas as heroínas que vivem neste mundo. Foram e serão apenas os pecados e falhas do rei demônio e do deus demônio. Frei continuou falando enquanto suas mãos tremiam. No entanto, como todos passaram a me detestar, mesmo sem qualquer intenção, eu também desejei prejudicar todos eles. Nesse estado, Frei olhou para a deusa com um olhar ansioso e frenético. Vou perguntar uma última vez. Antes que eu machuque todo mundo, por favor, me aniquile. Desde que me tornei mais forte que você, que já está enfraquecido, destruirei tudo quando perder minha sanidade. Então, por favor, arruine-me até que não reste nenhum pedaço da minha existência. Eu não vou resistir. Aceitarei minha própria destruição. Ele fez seu apelo final. Não posso mais tentar novamente. Então, antes que seja tarde demais, e por favor, faça isso rapidamente. Eca. Se eu não conseguisse derrotar o rei demônio ou se houvesse objetivos inacabados, eu poderia ter repetido o processo inúmeras vezes. Mas, agora que tudo acabou, o mundo que me espera será outro inferno. Enquanto ela observava Frei se aproximar lentamente dela com uma expressão que expressava firmemente que ele não aguentava mais, a deusa trêmula finalmente falou. Eu entendo. No final das contas, ela optou por honrar os desejos de Frei. Eu irei apagar você completamente de todos os planos de existência. Finalmente. Ao ouvir sua decisão, um sorriso radiante iluminou o rosto de Frei com mais brilho do que nunca. Obrigado. Ele ficou bem na frente da deusa e abaixou a cabeça em uma reverência. Mesmo que meu poder esteja instável desde que o selo foi lançado recentemente, aniquilar você não deve exigir muito esforço. Enquanto acariciava silenciosamente a cabeça de Frei, a deusa falou. Vou me lembrar de você, a existência mais nobre da história do mundo. Um brilho luminoso começou a emanar da mão da deusa. Então, agora descanse em paz. Herói honorável, ela sussurrou solenemente. Sinto muito, e por forçar você. Frei olhou serenamente para a deusa antes de continuar. Mas ainda assim, eu queria descansar agora. Pela primeira vez em muito tempo, seu rosto exibia um sorriso inocente enquanto ele desaparecia gradualmente. E então, o silêncio encheu o ar por um momento. Ufa! Quebrando o silêncio com um suspiro, o Deus Sol, que antes tinha uma expressão triste, percebeu algo. De repente, seus olhos se arregalaram. Gol! O que está acontecendo? Foi porque uma aura escura de repente começou a surgir diante de seus olhos.
Show. O Deus Sol observou esta situação inexplicável até que de repente fez uma expressão de espanto quando uma presença emergiu da escuridão. Já faz um tempo. Irmã. A entidade sombria sorriu e sussurrou com uma voz arrepiante enquanto seu olhar permanecia preso no Deus Sol. Vê, você claramente deveria ter sido aniquilado junto com o Rei Demônio. Tremendo, a deusa do Sol questionou em tom trêmulo. Eclipse, como você pode estar aqui? Shaaya. Desconsiderando a pergunta do Deus Sol, a mulher chamada Eclipse estendeu sua aura sinistra, sua voz gotejando frieza. Se eu for o único a ser transformado em pó e cinzas. Com uma expressão perturbada, a mulher continuou a sussurrar. É muito injusto, não é? E, no momento seguinte, ocorreu um choque de luz brilhante e escuridão profunda. Kukva-Aja. Ocorreu uma enorme explosão. Kugon. Kuguvon. O que está acontecendo? O sol, que brilhava intensamente no céu, começou a tremer mais uma vez. Oh, Sol! O que realmente está acontecendo aqui? Alguém pode explicar o que está acontecendo? As heroínas estavam no Jardim Imperial enquanto olhavam para o sol perplexas. Kugvan. De repente, uma voz alta foi ouvida quando a porta do palácio desabou com um chute poderoso. Posteriormente, uma figura emergiu dos destroços. Todos os olhos se voltaram para a fonte da comoção. Esperem um minuto, pessoal, me escutem. Isole, que imediatamente atraiu a atenção deles, recuperou a compostura e saiu do palácio. Algo está estranho. Não é apenas estranho. Nada faz sentido agora. Ela começou a falar com uma voz trêmula. Eu estava observando cuidadosamente a batalha do último andar. Mas os movimentos dos executivos de combate durante a batalha não eram apenas incomuns, eram extremamente incomuns. O que você quer dizer? Um dos paladinos mais jovens da igreja, o novo discípulo de Isole que participou ativamente da batalha no jardim, perguntou com um tom confuso. Suas lutas foram tão chamativas e cheias de ataques diversos e mortais que você provavelmente não percebeu, mas, ao testemunhar a batalha de cima, definitivamente sentia algo estranho. Isole falou com uma expressão confusa. Todos vocês que lutaram até agora, algum de vocês tem pelo menos um ferimento em seus corpos? Ao ouvir suas palavras, as meninas examinaram seus próprios corpos, e para sua surpresa, cada uma delas começou a inclinar a cabeça, confusa. Por que não há ferimentos no meu corpo? Está limpo. Nem mesmo uma partícula de poeira sobre nós. Isso faz algum sentido? Apesar de se envolverem em batalhas de vida ou morte por algum tempo, seus corpos não apresentavam ferimentos. Você sabe o que pensei enquanto assistia a sua batalha? Olhando para todas as garotas confusas, Isole continuou. Parecia que eu estava assistindo a uma peça bem ensaiada ou a um duelo pré-arranjado. O que isso significa? Quero dizer, todos os executivos de combate nas batalhas pareciam estar realizando atos bem coordenados, como se estivessem seguindo as ordens de alguém. Isole aprofundou ainda mais a confusão das meninas ao transmitir a informação que havia descoberto. Tenho certeza disso. Posso garantir isso. Isole era alguém que possuía experiência e habilidades equivalentes ao Santo da Espada predecessora. Além disso, o comportamento de Frey era estranho. Ele derrotou toda a força de defesa do palácio e a mim apenas com o lado plano de sua lâmina. E a última coisa que ele disse foi... Enquanto ela falava, sua voz desapareceu de repente perto do final da frase. Ela então avançou imediatamente em direção às outras garotas. Onde estão Frey e Ruby? Deveríamos primeiro ajudá-la em sua batalha, derrotar Frey e depois interrogá-lo. Professor. Pode ter havido algum mal-entendido. Não, pode ser uma armadilha maliciosa. Mas definitivamente há algo que vale a pena investigar. A batalha já acabou. Um paladino informou Isole sobre o fim da batalha. O que? Se você olhar para lá, vai entender. Frey matou Ruby. A paladina falou enquanto apontava para a distância onde Ruby estava deitada no chão em um estado horrivelmente mutilado. O que?
E então, o que aconteceu a seguir é bastante complicado. Mesmo nós não entendemos completamente o suficiente para explicar para você imediatamente, mas, e hein? O paladino parou de falar de repente e congelou no lugar. E o mesmo aconteceu com todas as outras garotas. Por quê? Por que Ruby tem essa aparência? Eles ficaram surpresos com a transformação de Ruby, mesmo quando seu corpo despedaçado por Frey, permaneceu. Com chifres brotando de sua cabeça e asas emergindo de suas costas, Ruby inegavelmente se transformou na aparência do Rei Demônio. Frey. Para quebrar o estranho silêncio que durava entre eles há algum tempo, Isolé perguntou urgentemente às meninas com um rosto pálido e alarmado. Onde está Frey? O que? Alguns estavam orando ao Deus Sol por trás das heroínas, tentando compreender o que aconteceu com sua adoração desesperada. O que tudo isso significa? Ferloche murmurou, perplexo, após ouvir involuntariamente a conversa entre o Deus Sol e Frey. A gênese do desespero. Shaaya. Eka. Uma onda de dor envolveu todo o meu corpo. Ah! Isso foi o resultado da minha aniquilação da deusa? Ou foi porque me fundi com outra versão de mim mesmo, causando-me danos sincronizados? Uau! Limpei minha mente de todos os meus pensamentos caóticos enquanto me levantava e então comecei a examinar meu corpo cuidadosamente. 1. Notei que meu corpo estava translúcido. Parecia que eu tinha sido expulso da outra versão de mim mesmo com a qual havia assimilado até o ponto em que a mão da deusa brilhou em minha cabeça. Se fosse esse o caso, onde estava o outro eu? Será que ele foi totalmente erradicado naquela época? Além disso, onde era esse lugar? Estava tão escuro aqui e não parecia a dimensão em que eu estava antes. Enquanto ponderava, olhei em volta e vi o outro eu parado à distância. Aproximei-me do outro eu com cautela, questionando sua presença já que ele deveria ter sido erradicado pela deusa. Exclusão em 0 hora e 1 minuto. Mas congelei assim que vi uma tela flutuando diante dele. Então você veio? Oh, o quê? O outro eu de repente virou a cabeça e falou comigo enquanto eu olhava fixamente para a sinistra janela vermelha diante dos meus olhos. Espere, você pode me ver? Como isso poderia ser? Quem exatamente é você? Fiquei tão assustado que deixei escapar a pergunta, mas o outro eu apenas sorriu ao responder. Sou outra versão sua de uma realidade diferente que passou por inúmeras regressões. Uma versão sua que ansiava por descanso depois de uma eternidade de sofrimento. E isso significa: primeiro, acalme-se e depois me escute. Ao dizer isso, ele se levantou lentamente. Este é um lugar temporário para ficar antes que um personagem seja excluído. Parece que este é o poder do Deus Sol. Acho que tudo dentro será excluído quando a contagem regressiva acima de mim chegar a 0. Oh, o quê? Não se preocupe. Eu pausei temporariamente por enquanto. O outro eu rapidamente me tranquilizou quando comecei a surtar quando soube que toda a existência dentro dele seria deletada. A propósito, preciso da sua ajuda. A ajuda? Ele falou comigo suavemente. Em primeiro lugar, você gostaria de experimentar o resto da provação e voltar aqui, fundindo-se brevemente comigo? Oh, o que você disse? Ao me ver perplexo com suas palavras, o outro eu suspirou e acrescentou. Parece que terei que tomar a decisão sozinho antes de desaparecer. Assim que o outro eu terminou suas palavras, ele me empurrou para fora do espaço escuro. Pancada. Eka. Sua ação me impulsionou para fora do abismo negro, quando me encontrei de volta ao mundo da terceira aprovação em um instante. F. Frey. Desorientado, fiquei diante de 4 heroínas principais translúcidas. Suas atenções estavam divididas, suas mentes uma bagunça por causa das coisas que haviam testemunhado até agora. Onde você esteve? Sua presença desapareceu de repente. Pela primeira vez, o transparente Ferloche mostrou uma expressão assustada, aparentemente sem saber o que aconteceu. Bem, eu também não tenho certeza. Foi uma experiência estranha. Ferloche, isso é verdade? Ah!
porém, Isolde apareceu de repente ao lado do meu corpo translúcido e me interrompeu, embora sem saber que ela me interrompeu porque não conseguia me sentir. Primeiro, terei que terminar esta provação. Eu ainda não sabia o que estava acontecendo. Mas, por enquanto, eu tinha que me concentrar no que a provação estava tentando me mostrar. Enquanto isso, ao mesmo tempo. Ferloche, isso é verdade? Em meio à provação, Ferloche orou fervorosamente ao Deus Sol. Você matou Frey? Quando Isolde se aproximou enquanto a questionava, as sobrancelhas de Ferloche franziram-se. Responda-me, Ferloche. Se pretendemos descobrir a verdade, precisamos ter certeza de que tudo está. Todos, por favor, esperem um momento. Enquanto Isolde continuava a questioná-la, Ferloche levantou-se abruptamente e olhou para todos antes de começar a falar. Se eu recitar uma oração especial que faço todas as noites, posso visitar o reino celestial onde reside o Deus Sol. Então, vou orar agora para descobrir a verdade. H.M. Isolde, cerrando o punho, respondeu ao ouvir as palavras de Ferloche. Faça isso o mais rápido possível. Por favor. Sim, farei isso imediatamente. Todos, por favor, fiquem quietos para não me distrair. Percebendo a expressão urgente de Isolde, Ferloche começou apressadamente a concentrar todo o seu poder sagrado dentro de seu corpo. Go! Não pode ser verdade, certamente não pode. Ao mesmo tempo, Ferloche emitiu uma luz branca dolorosamente brilhante em todas as direções. Sem dúvida, esta deve ser a ilusão mágica de Frey ou algum outro truque. Se eu verificar diretamente, tenho certeza de que posso descobrir a verdade. Sua voz tremeu quando ela fechou os olhos. Shaaya. Olá. Deus do Sol. Depois que ela abriu os olhos mais uma vez, Ferloche, agora em corpo astral, falou cautelosamente enquanto aparecia em um espaço mágico. Bem-vindo, Ferloche. O espaço estava envolto em escuridão e uma mulher emergiu lentamente da escuridão e caminhou em direção a Ferloche. Esse sou Deus. Os olhos de Ferloche se arregalaram ao ver a mulher. Por que você está envolvido na escuridão? Talvez haja algo errado. Isso não é importante. Por favor, explique o que está acontecendo aqui. Quem é a mulher estranha que acabei de ver conversando com Frey? Sobre o que eles estavam falando? Além disso, por que a aparência de Ruby é assim? Eu fiz tudo de acordo com suas instruções, no entanto. Logo, a mulher virou-se ligeiramente e aproximou-se lentamente de Ferloche enquanto bombardeava ansiosamente a mulher com perguntas. Ferloche, eu não sou o Deus Sol. O que? Eu sou o Deus Demônio. Assim que a mulher à sua frente disse isso, Ferloche pareceu intrigada ao responder. O que você está dizendo? Isso significa o que acabei de dizer. Eu sou Eclipse, o Deus Demônio, e não o irritante Deus Sol. Do que diabos você estava falando? Foi você quem apareceu neste espaço mágico todas as noites sempre que eu orava. Ferloche começou a ficar pálido ao dizer isso. Todas as noites, foi você quem me incentivou, me apoiou e me instruiu sobre o que fazer. Isso é porque você seguiu aquele estúpido Deus do Sol deitado ali. O Deus Demônio gesticulou em direção a um determinado local enquanto ria do estado em que o Deus Sol se encontrava. Não. O verdadeiro Deus Sol, que estava deitado no chão, cerrou os dentes enquanto tentava se levantar. Que pena, irmã. Só mais um dia e você teria recuperado forças suficientes para me derrotar facilmente. Eca! Que grande coincidência! Você escolheu apagar o herói da existência poucos minutos depois de ganhar sua liberdade. PFFTT, PFFTT. O Deus Demônio começou a rir enquanto falava. Apagar o herói. Sim. Estou falando de Frey, o pobre herói que marchou estoicamente no caminho do falso mal. Os olhos de Ferloche tremeram ao ouvir as palavras do Deus Demônio. Isso mesmo, Ferloche. Há algo que eu queria contar a você e aos seus amigos, e acho que este é o momento perfeito para isso.
O Deus Demônio, depois de usar sua energia escura para derrubar o Deus Sol mais uma vez, aproximou-se lentamente de Ferloche e começou a falar. Quando você terminar de orar e retornar ao seu mundo, certifique-se de transmitir minha mensagem aos seus amigos. E isso. Quero que você transmita isso a eles. Obrigado por levar Frei à beira da exaustão por meio de inúmeras traições, mortes e sofrimentos. O que você quer dizer com isso? Graças a isso, ele escolheu sua própria aniquilação e me deu a chance perfeita de fazer meu movimento final. Ao ouvir isso, Ferloche finalmente percebeu que algo estava errado há muito, muito tempo. De jeito nenhum. Não há como isso ser verdade, não faz sentido. No entanto, apenas palavras de negação saíram dos lábios que amaldiçoaram o verdadeiro herói. Dada a história de vilania de Frei, aceitá-lo como um herói era incrivelmente difícil de compreender, muito menos de acreditar verdadeiramente. Isso não é possível. Além disso, Ferloche, apesar de ser amplamente aclamada como uma santa, ainda era apenas um humano. Então, seu mecanismo instintivo de defesa mental foi acionado, assim como qualquer outro ser humano que estivesse em profunda negação e dor faria. Assim que conseguir dominar o Deus Sol, irei me autodestruir e mergulhar o mundo na escuridão. O que? Estou destinado à aniquilação de qualquer maneira. No momento, só posso aparecer aqui temporariamente devido à destruição de Frei. O que você disse? No entanto, até mesmo a frágil força mental que restava dentro de Ferloche começou a desmoronar ao ouvir o que o Deus Demônio acabará de dizer. Ele deve pagar o preço por me trair. Ele passou por inúmeros ciclos de regressão porque queria dar um final feliz a este mundo. Não. Bem, se Frei estivesse aqui, ele poderia simplesmente o tentar novamente, mas agora que ele se foi para sempre. O Deus Demônio falou com uma expressão de desgosto. O que você vai fazer agora? Com Frei completamente aniquilado, não há mais ninguém que possa tentar novamente um ponto. Suas palavras carregavam um sorriso malicioso. Então, acho que posso ir com calma. O que isto significa? Estenderei especialmente a minha generosidade e adiarei o mergulho do mundo na escuridão por mais um pouco. Ferloche tremeu ao ouvir a voz arrogante do Deus Demônio. Basicamente, estou lhe dando um período de carência. Ela concluiu com uma expressão feliz. Veja, eu realmente adoro testemunhar o desespero, o sofrimento e a angústia de vocês, humanos. Então, pretendo saborear meu entretenimento final observando todos vocês mergulharem nas profundezas da dor e tristeza antes da minha própria autodestruição. Vocês cooperarão? Se o que você está dizendo é verdade, então qual é o sentido? No entanto, a expressão do Deus Demônio era fria quando Ferloche se levantou em desespero. Tudo bem, então, e vou começar a aniquilação agora mesmo. Vamos congelar lentamente até a morte juntos em um mundo sem sol. Go! Depois de reunir suas forças, o Deus Demônio liberou uma torrente de energia negra em direção ao seu entorno. Já é humilhante estar fadado à aniquilação por causa de um mero mortal, e ainda assim você se atreve a se rebelar também. Você deseja tanto a morte? Eca! Você vai cooperar? Se você cooperar e me proporcionar esse entretenimento final, posso prolongar sua existência, mesmo que seja só por um tempo. Ferloche cerrou os dentes enquanto observava o Deus Demônio, que havia reunido uma quantidade apocalíptica de energia negra, ameaçando-a com o desespero final do mundo. Basta seguir o que o Deus Demônio quer primeiro. Ferloche ficou surpresa quando ouviu o distante Deus Sol falar com ela sem emitir um som. Vou tentar encontrar uma solução. Sem o conhecimento do Deus Demônio, o Deus Sol transmitiu telepaticamente esta mensagem para Ferloche, fazendo uma careta e emitindo um leve brilho de seu corpo. Tudo bem. Eventualmente, Ferloche não conseguiu mais atrasar o Deus Demônio e respondeu, sua voz tremendo em um redemoinho de emoções complexas. Eu vou seguir suas instruções. Muito bom. O Deus Demônio se aproximou de Ferloche ao ouvir isso. Estou contando com você então. Ok, Ferloche? Ela estalou os dedos com um sorriso assustador e sinistro. Eca! Ferloche, que estava orando, de repente respirou fundo e abriu os olhos.
Ua! Ah! Ferloche respirou fundo, tentando desesperadamente se acalmar enquanto se ajoelhava no chão gelado do jardim. Então, você descobriu alguma coisa? Hein, Ferloche? O que está acontecendo? Você descobriu alguma coisa? Por que Ruby acabou ficando assim? Por que Frei desapareceu? E por que o sol está tremendo de novo? As meninas imediatamente cercaram Ferloche e começaram a bombardeá-la com perguntas. Ferloche parecia arrasada quando começou a tremer. Herói. Ela continuou a tremer por um tempo em estado de choque antes de conseguir falar mais uma vez. Ele era um herói. Apesar da sua culpa e negação, Ferloche gradualmente começou a reconhecer a verdadeira realidade. Frei é um herói. O silêncio encheu o ar por um momento. Ferloche, você está se sentindo mal em algum lugar? O choque é demais? Antes de qualquer coisa, você deveria descansar por enquanto. Eventualmente, as heroínas começaram a falar, a maioria delas céticas sobre o que Ferloche acabará de dizer. Na verdade, eles não eram apenas céticos. Eles pensaram que Ferloche havia enlouquecido com o choque da batalha final. É por isso. Vamos, por favor, levante-se, Santa. Primeiro de tudo, você tem que se acalmar. Suas reações eram esperadas. Mesmo que seu líder, Ferloche, tenha sido quem disse isso, o fato de Frei ser um herói era completamente absurdo em suas mentes. Como tal, absolutamente ninguém levou isso a sério. Não importa quão real fosse a realidade, esta era uma reação humana comum ao enfrentar uma situação inacreditável. No momento em que Isolda ouviu as palavras de Ferloche, ela soltou um som estupefato. Serena, cujos olhos estavam bem abertos, parecia ser a única exceção entre as meninas que deduziu corretamente o que Ferloche havia dito. Assim, Ferloche foi forçada a levantar-se ajoelhada pelas mãos daqueles que tinham pena dela e sob os olhares céticos daqueles que agora desconfiavam dela. Frei é o verdadeiro herói e Ruby é o rei demônio. Firme na determinação de ganhar tempo do deus demônio, Ferloche declarou diretamente a única conclusão que era importante durante esse período de confusão, pânico e desconfiança. Sem permitir que Frei transmitisse suas últimas palavras ou lhe desse tempo para convencê-la, Ferloche perfurou seu coração e o despedaçou. Ela rapidamente percebeu que havia pecado terrivelmente. O que deveríamos fazer? Devemos usar uma poção de recuperação de força mental? Por enquanto, vamos forçá-la a dormir um pouco. Quando ela percebeu isso, Ferloche entrou em uma onda de pânico e loucura. Vendo isso, todas as outras garotas pensaram que sua mente estava quebrada, olhando para ela com olhos cheios de pena. Neigne! Grito. De repente, o grito alto de uma carruagem parada chegou aos seus ouvidos, quando eles imediatamente voltaram a olhar para a fonte do som. Frei. Irmão mais velho. Ferloche também desviou o olhar para a carruagem. Não. Foi só então que ela percebeu que tudo o que havia experimentado era a verdade. Muito bem, nosso filho. Agora que minhas memórias retornaram, significa que você finalmente conseguiu derrotar o Rei Demônio. Irmão, me desculpe. É tudo culpa minha. Ao mesmo tempo, um terrível sentimento de culpa e medo atormentava o próprio ser de Ferloche. Enquanto isso, a família de Frei desceu da carruagem e correu apressadamente em direção a eles. Vamos dar um abraço neles. Tem sido difícil, certo? Tem alguma coisa que vocês querem comer, hein? Abraão, o pai de Frei, aproximou-se deles com um sorriso brilhante. Mas então, sua expressão vacilou ao não encontrar Frei, deixando-o momentaneamente sem palavras. Eu não sabia que iria acabar assim, eu. As emoções de Ferloche se intensificaram quando ela viu a irmã mais nova de Frei, Arya. Foi porque o rosto de Arya já estava cheio de lágrimas, o nariz vermelho de tanto chorar. Todo mundo. Embora Abraão estivesse em coma e suas forças tivessem enfraquecido significativamente, ele se apressou para o local do confronto final com o objetivo singular de finalmente se reunir com seu filho certamente cansado.
Alguém sabe onde está meu filho Frei? Ele perguntou cautelosamente, sua mão acariciando suavemente a cabeça de Arya, enquanto ela continuava afundando. Naquele momento, ficou claro que algo estava errado. Não eram apenas as heroínas que estavam prestes a descer ao inferno na Terra. Em vez disso, todo o Império seguiria até o desespero. Este foi apenas o começo de um mundo quebrado.